todo mundo aqui na nossa live, que vamos ter 2 momentos. Eu vou explicar tudo para vocês. Muito obrigada por vir até aqui, por deixar o seu like, a sua inscrição, por me acompanhar. Eu fico muito agradecida pela confiança. Estou tão feliz que a cada dia temos mais pessoas aqui na nossa comunidade de tarô. Muito agradecida. Hoje vamos fazer leitura de tarô atemporal para a área afetiva. Você vai pensar naquela pessoa que você quer, naquela pessoa que você pretende, que você está aí se inspirando. A gente vai escolher uma cartada. Você vai se sintonizar com aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, você entrega para a Mãe Natureza de volta. Em seguida, essa parte, aí sim eu fico aberta para as perguntas de vocês. Quem quiser mandar a sua pergunta no chat, no WhatsApp, eu vou pedir, eu nem coloquei agora aqui na tela, depois eu coloco o Pix, que a pergunta é R$ 10 durante a live, fora da live é R$ 18, mas agora, nesse momento, nesse primeiro momento da live, a gente vai fazer uma cartada aberta, geral, que já vai ajudar bastante gente, que já vai trazer bastante inspiração aí para as pessoas. Eu sei que tem gente que corre do amor, mas tem gente que corre para o amor. Tem gente que mal espera e de repente, pá, vem aí um amorzão, meu Deus do céu. A ideia vai ser essa hoje, então. Eu espero que vocês curtam a live, que vocês gostem, se inspirem, encaminhem também para outras pessoas depois da live processada aqui pelo sistema do YouTube. Aí eu até faço um corte e deixo separado para facilitar a vida de todo mundo essa parte só de tarô atemporal, separada da parte de tarô de perguntas e respostas. Eu quero me concentrar aqui com vocês, pedindo a Deus que essa nossa noite seja inspirada, ajude aos corações, às mentes, aos espíritos que aqui chegarem, que nossa divina linha da esquerda, esquerda cigana, linha cigana, nos ampare e ajude a todo mundo que entrar em contato com esta leitura através dos tempos, porque esta leitura será atemporal. A gente vai fazer aquela leitura especial para pensar naquela pessoa amada, se você está ali pretendendo alguém, se já está com o seu amorzinho e quer saber como é que andam as coisas com o seu amorzinho, dá para melhorar mais ainda? Não, Alexandre, estou sozinha, não quero ninguém, estou de boa na lagoa. Ah, me acompanha aqui então, vamos ver a vida dos outros, vamos xeretar a vida dos outros. Depende, você compartilha para alguém que você conhece também. Vamos mentalizar, então, 2 cartinhas, tá? Eu vou puxar aqui para que sirva de guia para as nossas leituras, para as nossas cartadas, ok? Primeira carta que saiu aqui, a gente vai mentalizar esta carta, que é o Ermitão. O Ermitão. E também vamos ver aqui esta carta, que é o 9 de copas. Cada uma vai trazer uma energia diferente, cada uma vai trazer uma força diferente. Se você acha que você se sintoniza com essa, você vai ouvir essa cartada. Se é esta aqui, você vai ouvir esta cartada. Ou se você acha que é um pouco das duas, você que sabe, então preste atenção e veja aquilo que vai bater forte no seu coração. Ok? Olha, essa aqui é a ideia. Mentaliza então essas. Muito bem, escolhe. Depois eu mostro de novo, não se preocupa. E nós vamos começar a nossa leitura com o Ermitão. Vamos pedir aqui a Deus que nos inspire e nos traga informações. O que o Ermitão tem a nos dizer sobre essa pessoa que você está mentalizando, que você está pensando. Depois eu apresento de novo a próxima carta. E agora a gente começa.
O que que esta carta tem a nos dizer, esta pessoa? Por que que veio justamente a carta do ermitão, aquele do isolamento, aquele que se protege, aquele que busca algo no futuro, mas que está ainda preso, pensando no passado. Aquele que procura se revestir. Revestir do quê? De sentimentos, de isolamento? Quer caminhar, mas caminha devagar. Este que na área afetiva está se resguardando, mas ainda assim caminha. Como pode ser isso? Qual é essa muleta que essa pessoa usa para continuar a caminhar? O que significa esse cajado? É uma muleta ou um apoio real para a caminhada? Estamos falando então de alguém que está conectado com esta força, a força do ermitão, aquele que se esconde, aquele que quer ficar recluso, ou que tem aquele sentimento que parece que o sentimento está lá, mas a pessoa não se revela, alguém que está preso ao passado, apesar de querer caminhar para o futuro, mas caminha lentamente, amparado, ele precisa de apoio, essa pessoa, para caminhar na área afetiva, para ir para frente novamente. Essa pessoa carrega uma lanterna. Essa lanterna busca novos caminhos dentro da escuridão. Essa pessoa está apegada, ressentida ao passado, mas não o suficiente para desistir do futuro. Pensando nessa energia, vieram aqui estas informações agora. A temperança, falando dessa busca de cura, é uma autocura que essa pessoa vai procurar, o que precisaria procurar neste momento. Uma autocura emocional, para conseguir trazer de volta esse equilíbrio na vida. Mas esse equilíbrio é possível? Sim. Essa pessoa é possível voltar a se equilibrar afetivamente? Sim. Mas é muito no comecinho. Ainda está para caminhar. Existe sim uma possibilidade. Vamos ver como será essa possibilidade. É uma possibilidade de trabalho. Trabalhosa essa possibilidade. Essa pessoa vai ter que passar por um processo de renovação e para ela não vai ser fácil, vai ser doloroso. A pessoa quer se renovar espiritualmente, quer se renovar afetivamente, mas para essa pessoa é doloroso fazer esse movimento. Mas é bom, é possível sim essa pessoa crescer, essa pessoa se renovar emocionalmente, afetivamente, deixar o passado, que ela está tão apegada, essa pessoa está tão apegada ao passado, que é difícil para ela, viu? É difícil, apesar de não ser impossível. E essa pessoa, se fizer essa renovação espiritual, essa renovação no afetivo, no amoroso, essa pessoa vai voltar mais forte do que antes. Vai ser muito bom para ela. Ela vai conseguir ter mais autocontrole. Vai aprender com os erros do passado. Para ter mais direcionamento na vida e saber escolher melhor, saber direcionar melhor os sentimentos, direcionar e escolher o que era do passado e o que é do futuro, o que é da mágoa e o que é da alegria. Essa pessoa pode sim melhorar, essa pessoa pode sim voltar a ser feliz, a voltar a se abrir para o amor. Mas tenha paciência, porque é doloroso para essa pessoa. Aqui, falei que não é impossível, mas essa pessoa bambeia, né? Oh, meu Deus! Hoje, agora. Então, a gente falou que é possível no futuro. Agora, a pessoa está bambeando, está ali na dúvida. E está na dúvida incrível, né? A pessoa tem um futuro tão bonito, a pessoa pode ficar
tão feliz no amor, a pessoa pode ficar tão alegre, mas ainda tem dúvida. Meu Deus do céu! Ainda está com medo, preocupado. Será que eu vou para frente mesmo? Será que eu me arrisco? Será que eu dou ouvidos ao meu coração? É isso que ele está pensando. Que dúvida! E por que essa dúvida? Se o futuro pode ser tão bom, pode ser tão alegre, pode trazer tantas conquistas, tantas alegrias. Mas é isso, gente. Às vezes a pessoa fica tão presa ao passado, às mágoas do passado, que não consegue caminhar direito para o futuro. Esse é o problema. A pessoa se esconde, quer se esconder, quer ficar para trás, mas não consegue, né? Porque o amor fica batendo na porta. O amor fica batendo na porta dessa pessoa. Essa pessoa não consegue, por mais que ela tente escapar dos sentimentos, essa pessoa não consegue escapar dos sentimentos. A pessoa se esforça, hein? A pessoa se esforça em escapar, se esforça em não olhar para a alegria, se esforça dizendo assim, não, tenho mais que fazer, tenho isso, tenho aquilo. Não quero nada de novo, mas o novo vem na vida dessa pessoa sim. Será que o novo é você? Não sei, mas o novo vem na vida dessa pessoa. O amor volta a bater na porta dessa pessoa. Ou seja, o sentimento tá lá, ele ressurge, ele surge, apesar do esforço. A pessoa tá bambeando, não tá querendo aceitar. Mas é para o bem. Vai trazer alegrias. Não é que a pessoa seja ruim, tá? Não é isso. Aquele medo do passado. Mas não é que a pessoa seja ruim, não. Tá? Tô falando de alguém que tá lutando contra os próprios sentimentos. É isso, aquela luta, meu Deus do céu. Pra que lutar? Vai lá, se joga. Eita, pleura. Eu falando pra pessoa se jogar. Ai, meu Deus do céu. Olha eu falando pra pessoa se jogar. E a pessoa fala assim pra mim, de jeito nenhum, não vou me jogar nada. Olha o sentimento da pessoa, olha o que a pessoa tá pensando. Ó, é o seguinte, o que essa pessoa tá pensando? Você que escolheu essa carta aqui, ó. O que ele tá pensando? O que ela tá pensando? Ele tá pensando o seguinte, ó. Que se ele se jogar para o amor, se ele se lançar para essa nova aventura, para essa conquista, ele vai se dar mal, ele tá pensando só no desastre, ele tá pensando só no negativo, não tá querendo se entregar. Gente do céu, o que a gente precisa fazer para convencer essa pessoa? Pelo amor de Deus. Olha aqui, tá? Sabe quando a pessoa está se desejando o próprio mal? Não está desejando mal para você, está desejando mal para si mesmo. É isso. Por quê, gente? Pelo amor de Deus, para com isso. Vá viver a vida. Se tem que se jogar, se joga. Ah, eu posso quebrar a cara? Pois quebre. Depois conserta e vai lá e faz de novo. Estamos falando aqui da pessoa que está com sentimentos presos. Mas que essas ideias, ó, estão para ser rompidas. Essas ideias, é isso que dá medo na pessoa. O pensamento dela está para ser rompido. Aqueles... Olha, tem gente aí também, ó, vou falar, veio aqui a inspiração. Tem gente que não quer se lançar para o amor, às vezes por causa de preconceito, viu? Preconceito. E aí, o que acontece com preconceito? A pessoa não quer se lançar o amor por preconceito. O que acontece? Essa carta é feliz? Parece que tá feliz? Não tá, né? Essa carta aqui tá dizendo o seguinte, ó, corta esse preconceito, destrói esse preconceito, joga no lixo esse preconceito que ele não tá te servindo para nada. Para nada. O amor tá lindo, o amor é maravilhoso e viver aí de preconceito, ideias erradas, ideias passadas, não tá te levando à felicidade, não. O que tá te atrapalhando, ou atrapalhando a ele, essa pessoa que você tá mentalizando aí, ó, manda essa carta aí para ele. É o preconceito, é o apego ao passado, em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Não tá te ajudando em nada não, meu amigo. Ah, que é?
Ai, quanta coisa boa para você viver. Olha, quanta coisa boa para se viver. Esse alguém aí, ó, se ele romper com os preconceitos da cabeça dele. E preconceito é assim, desde em relação ao próprio passado, quanto em relação ao presente com outra pessoa, o que, que vai ser o futuro com essa outra pessoa, porque o futuro com esse cidadão ou cidadã aí, olha, ou essa pessoa que está pensando aí, que você está mentalizando, olha que futuro lindo. Olha quanta coisa bonita, você não está olhando nada, porque tem gente aqui que entende o que está aqui, tem gente que não entende, então eu vou explicar. Vou explicar o seguinte, ó. Futuro, possibilidades de muitas alegrias, de muitas conquistas, de abundância, de um amor verdadeiro, de um começo muito positivo. É essa pessoa se desvencilhar desse passado e pensar o que? Nesse futuro. Então, futuro com essa pessoa, olha que lindo, futuro belíssimo, brilhante, alegre. Tô gostando de ver. Tô achando muito bom. Vou até ver um pouquinho mais, ver se o tarô nos traz mais informações. Porque a gente está pensando nisso aqui. Será que tem alguma outra visão que o ermitão pode nos trazer? Alguma outra mensagem? Pensa aí nessa pessoa. Se você pensou aqui nessa carta do ermitão, a outra carta é essa aqui, ó, que eu vou ler já já. É o 9 de copas. Por enquanto eu estou pensando aqui, a gente está mentalizando as mensagens que o ermitão está nos trazendo. Já trouxe bastante informação. Pensa aí na pessoa. Você que chegou agora. Vamos ver. Olha! Uau! Eita, nós! Olha, uma nova visão aqui que o ermitão está trazendo pra gente de uma alegria. Você está pensando na pessoa? Pensa aí na pessoa. Que alegria! Que felicidade! Que prosperidade! Gente do céu! E para começar, ó, rapidinho, não é para começar depois, não. Gente, a gente está falando aqui de um relacionamento abundante, feliz, inclusive na área material, na área financeira, na área de dinheiro, sabe? Aquele relacionamento, aquela pessoa com assim, axé, aquela pessoa que sabe ser um parceiro, que sabe fazer o equilíbrio das finanças no casal. Ah, isso é importante? É sim, importante, mas Ale, eu tô afim de saber se ele tá afim de mim ou não. Ah, tá sim, ó. Se você tá pensando nisso, é sim, ó. Tá aqui. Pronto, já respondi. Sim, sim. Ai, que carta linda de sim. Meu Deus do céu. E alguém equilibrado nas finanças, tá? Se você está pensando em alguém, se no seu caso essa pessoa é desequilibrada, então volta lá, pode ser outra cartada para você. Estou visualizando aqui uma pessoa que é aquela que quando está com você sabe ter o equilíbrio financeiro, sabe ter a parceria, ou que vai saber fazer isso no futuro, tá? Que é muito importante, sim. Não se iluda, tá, gente? Aqui, olha, a gente já passou por algumas experiências na vida, não passou, não? Amor é lindo, amor é belo, mas se aquele amorzinho que só traz dissabor na vida financeira e que, de finanças do casal, esse amorzinho aí, pelo amor de Deus, hein? Faz favor. E olha só, é de abundância que a gente está falando. Realmente de alegrias, de sucesso. Pessoa aí que você está pensando é alguém que vai ajudar você a finalizar uma etapa na sua vida e começar uma nova etapa na sua vida. Vai trazer abundância, que é o que a gente quer mesmo. Ai, que amor lindo, gente!
Ai, o ermitão. Mas o que isso tem a ver com o ermitão? Tem a ver com saber ter as experiências. Aí sim é um lado muito positivo do ermitão. Que é aquele que busca as experiências do passado para progredir para o futuro. É o que traz a sabedoria. É aquele que não precisa depender do outro para ser feliz, mas que, se está com o outro, consegue respeitar a individualidade e fica esperta. Também vai querer a individualidade respeitada. Ter esse equilíbrio aí no casal. Tô gostando disso também, porque aí o equilíbrio, gente, tem a ver com as finanças e tem a ver com as individualidades. Você vai estar com essa pessoa, Deus abençoe, que essa pessoa está com caminhos abertos para você. E é bem importante esse respeito mútuo das individualidades. Você é um CPF, meu amor, a outra pessoa é outra CPF. Tem que respeitar isso. Pode ficar na dependência, não. Vamos lá. Exatamente isso. Tem que respeitar, saber respeitar as individualidades. É alguém que vai exigir isso, que realmente não vai aceitar interferências no seu modo de proceder, digamos assim. Sabe assim, tem uma expressão que eu gosto, que algumas pessoas usam, que é assim, sabe aquela pessoa metódica, sistemática? Ele é assim, ou ela é assim, aquela pessoa metódica, sistemática, querendo dizer o seguinte, que é alguém com características de muita organização, mas que também é exigente, tá? É bem exigente. Olha, não se mete nos meus assuntos. Calma lá, meu amor. Tem que ter o diálogo também. Então, fique esperta aí também se essa pessoa não é assim, tá? Às vezes é um pouco rígida, talvez. Então, só fique esperta aí em pessoas que, de repente, são rígidas. Se essa pessoa que você está mentalizando aí, talvez seja um pouco assim, não se mete nos meus assuntos. Fique esperta. Também não é assim, né, gente? Se a gente está em casal ou quer ficar em casal, tem a individualidade, sim, que precisa ser respeitada. Isso é um aspecto positivo, mas não pode ter o exagero do tipo falta de diálogo. Vamos ver aqui mais um pouquinho do ermitão. E aqui é a recomendação que o ermitão traz para a gente. Essa grande recomendação do é importante estar junto, é alguém que quer se lançar ao amor, essa pessoa quer se lançar, quer correr para o amor, mas fique esperto o quanto essa pessoa talvez não seja impetuosa demais, talvez seja uma terceira visão, Vamos ver, você que vai me dizer o que está fazendo sentido para você. Que aqui eu estou vendo alguém que, ao contrário ali do começo, já está tão empenhado com algum projeto pessoal que na área afetiva talvez acabe atropelando as coisas. Ou ela vai se jogar para cima de você sem pensar duas vezes, ou ele vai se jogar para cima de você sem pensar nas consequências, ou ele já está vivendo um tipo de situação onde ele está vivendo isso agora. Talvez não seja com você isso, tá? Talvez ele esteja vivendo uma situação que para ele não tá legal, acho. Ah, é isso. Olha aqui, tá explicado. Para mim tá explicado, não sei para você. Seguinte, tô vendo aqui uma pessoa que está passando nesse momento por um processo muito doloroso, muito difícil afetivo, mas que está mudando radicalmente. Então, essa busca, ou ele está se separando de alguém, ou ele vai se separar de alguém, mas porque ele está em busca dessa mudança, por causa desse amor, por causa dessa nova alegria, dessa nova união.
Não estou desejando isso para ninguém. Gente, não estou desejando separação de ninguém. Estou falando uma realidade que está passando aqui neste momento pelo tarô. São muitas as visões, como eu disse. Pode ser que faça sentido para você, talvez faça sentido para outra pessoa. Se não fizer sentido para você, tudo bem, devolve para a Mãe Natureza e veja a próxima cartada. Mas estou falando de alguém que está nesse momento passando por uma transformação de vida, uma mudança radical, está vivendo uma dor afetiva, mas porque é uma meta dessa pessoa, ele já estava projetando isso. Por isso que tem muita característica aqui, ou de uma separação, de um divórcio, ou de algum tipo de postura de vida que a pessoa está mudando radicalmente a sua própria postura de vida. Mesmo que não seja uma separação de uma outra pessoa, talvez ele esteja radicalmente se transformando, mas isso é algo que ele já vem buscando para trazer essa grande mudança, porque ele tem essa grande esperança dessa nova união, desse novo amor. E aí, que é o que você está pensando. É essa a esperança da pessoa também. Ele também quer um novo amor, ele também quer uma nova realidade de vida, ele ou ela. Veja se isso faz sentido para você. E agora eu vou para a próxima cartada, assim que eu der uma olhada aqui no chat. Ver como vocês estão. Deixa eu voltar aqui. Oi, Júlia. Oi, Fábio. Tudo bem? Como vão? Oi, Dinalda. Ah, Fábio, essa aqui que eu já estou fazendo já é gratuita. Eu estou fazendo uma cartada aberta. Eu acabei de ler a cartada relacionada aqui com o ermitão. É uma tiragem coletiva. Agora é a tiragem coletiva, Tiago. Depois eu vou abrir para perguntas e respostas. Cada pergunta vai ser R$ 10. Depois, daqui uns 20, 30 minutos mais ou menos. E as pessoas sempre vão poder mandar sua pergunta pelo WhatsApp ou pelo WhatsApp, pagando com Pix ou pagando pela Wise. Nesse momento, é uma tiragem coletiva. Aberta, atemporal, que vai servir para qualquer momento que qualquer pessoa chegar aqui. Mas eu agradeço muito que vocês estejam aqui. Obrigada, Tiago, obrigada. Fico feliz. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu tive... E depois, olha, essa live... Depois que o YouTube processar aqui a parte internetica, eu vou editar, vou fazer um corte bem mais organizado e vou deixar publicado para quem quiser rever ou ver, achar esta leitura atemporal. E a segunda parte da live vai ser de perguntas e respostas ao vivo. Está aqui na descrição do vídeo. Durante a live, a pergunta é R$ 10, fora da live é 18. Quem quiser agendar o tarô comigo, 1 hora, entre em contato, tá aqui na descrição do vídeo. Primeira cartada que eu li era relacionada aqui ao ermitão. Agora, eu vou ler a que está relacionada com o 9 de copas. Sim, Thiago, estou fazendo por montinho. Então, o primeiro montinho já foi. Se quiser voltar para dar uma olhada. E agora eu vou para o segundo montinho. A segunda cartada. Relacionada aqui ao 9 de copas. Veja que pensa aí na pessoa. Hoje é para pensar na pessoa. Escolhe. Se você acha que é com esse, volta um pouco aqui na live. Se você acha que é com esse, fica. Se você acha que é com os dois, aí você assiste os dois e veja o que faz sentido para você. Agora, eu vou começar este aqui, ó. Essa cartada agora que a gente vai ver está relacionada a essa energia abundante,
afetiva, de um grande ciclo que se fecha, um grande ciclo que começa, algo que vai trazer os cortes necessários apenas para que se progrida mais ainda, que se traga mais felicidade. Essa cartada aqui está relacionada ao esse seu alguém que você está mentalizando, relacionada com esse desejo, com esse ardor, com essa alegria tão grande. Até mesmo alguém que quer começar uma família, tá? É coisa séria. O que é que tem em cada taça? O que essas taças estão trazendo de informações para nós? Estamos falando realmente de alguém que está fazendo um grande fechamento de ciclo, mas porque essa abundância está ali, ó, gritando na porta da pessoa. Essa pessoa já não aguenta mais viver o que vive, essa pessoa não quer mais saber desse caminho que estava vivendo, o caminho de solidão. Essa pessoa cansou de ficar sozinha também. Não pensa que não é só você. A pessoa também cansou de ficar sozinha, também não aguenta mais interferências na vida afetiva, gente se intrometendo, pessoas se intrometendo, complicações no amor. Não, essa pessoa não quer mais isso, não. Essa pessoa agora quer um novo caminho mesmo na vida. Por quê? Porque essa pessoa já não aguenta mais viver de passado. Ao contrário do outro ali, que estava com o ermitão, esse aqui, ele quer coisas novas na vida dele. Ele quer alegrias. Quer festejar a vida. Nossa, ele tá a fim de festejar a vida, hein? Por quê? Cansou. Não quero mais. Chega do caminho da solteirice. Ele não aguenta mais o caminho da solteirice. Ele tá falando assim, meu Deus, ele tá inclusive pedindo a Deus também, não é só você não. Você acha que você tá pedindo a Deus? Você não sabe ele. Por quê? Porque ele já teve tanta tristeza. Falei certo? Tristeza. Já teve tanta tristeza, já teve tanta mágoa, que agora ele tá até procurando a espiritualidade dele, sabia? É. A gente às vezes acha que a outra pessoa também não é ligada, essa pessoa quer alguém ligado na espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, ó, você pensa assim, o que você quiser. Pode ser uma religião? Pode ser uma religião. Pode ser uma filosofia de vida? Pode ser uma filosofia de vida. Então, essa pessoa está procurando amparo, está procurando ajuda. Inclusive, ele tem gente aí, ó, que está pensando em alguém. Esse alguém está ou procurando uma ajuda espiritual, ou está procurando um psicólogo. Ele está tentando se solucionar das suas mágoas, porque ele quer caminhar com força para frente. Graças a Deus, né? O que a gente quer é isso, uma pessoa que está buscando o quê? Buscando o equilíbrio, buscando a alegria, e ele está buscando. Ele quer essa alegria e ele vai fazer uma expressão que eu gosto muito, se chama reforma íntima. É que assim, a reforma, eu já ia falar, ó, e dói, né? Eu falei, essa reforma íntima dói. Eu ia falar e olha o que me sai aqui. Reforma íntima dói. Sim. Então, quando você falar com ele ou com ela, se essa pessoa estiver assim, meio bambeando, pensa por causa disso. Que ele está fazendo aí um processo, ai que lindo, um processo de reforma íntima tão grande. E não é fácil a gente se corrigir não, tá? Não é fácil a gente reconhecer os erros do passado, reconhecer o quanto a gente mesmo colaborou com os nossos erros do passado. Não é fácil, mas é muito compensador e ele está vivendo essa compensação agora. É preciso te falar sobre esse estado emocional e psicológico geral da pessoa para que você possa entender como é que ele está na área afetiva. Porque a área afetiva é misturada com todas essas outras vivências emocionais que a gente já teve. Não é só amor, amor, amor que a pessoa pensa. Não, o que leva essa pessoa a se relacionar com o mundo, o jeito que se relaciona com o mundo. Já ouviu falar aquela história assim? Um cara que trata bem a própria mãe, ele vai tratar bem a própria esposa? Exemplo.
tá? Uma pessoa que trata bem o próprio idoso, o próprio familiar em casa, é alguém que vai tratar bem um pequeno em casa, vai tratar, supostamente, né? Eu suponho. Isso é uma coisa de. Existem exceções. Calma lá, não, calma. Eu sei, mas aqui a gente está falando dessa pessoa assim. A pessoa que está querendo. Ah, que lindo! Ah, gente, essa pessoa tá afim. Olha essa cartada. Que lindo! Estamos falando de alguém que quer muito, que tá muito afim do amor, que tá muito afim da alegria, de alguém que está trazendo consigo muitas esperanças, muito sucesso, de amor, de afeição. De novo, vou falar também, como apareceu antes, vou falar aqui agora também. Alguém que vai trazer até prosperidades nos vários sentidos da vida, prosperidade no amor, prosperidade na área material, na área de finanças e equilíbrio, tá? Esse alguém, ele está pensando muito nesse equilíbrio, nessa luz e luz divina, tá? Equilíbrio divino. Algo que tem uma meta superior. Ele não quer os bens materiais apenas pelos bens materiais. Ele quer por causa de fazer bem para a própria família. Então, esse alguém aí, ó, está pensando, quero fazer bem para minha família, quero trazer coisas boas, quero trazer alegrias. Estou feliz. É disso que eu gosto. E... Pois é, gente. Tem gente aí, ó. Você tá pensando em alguém? Tem alguém aí que quer, inclusive, acertar os ponteiros no jurídico. O que isso significa? Acertar os ponteiros na. Olha isso. Peraí. Olha. 9 de pau. Nossa, que confirmação! São dois baralhos diferentes e saiu as duas vezes aqui, olha. O 9 de copas, confirmando sucesso, alegria e prosperidade. Confirmando, sabe o que também? Esse alguém quer muito seriamente casar. E é casar de papel passado. Não é só juntar os paninhos, não. Quer fazer as coisas direitinho. Ai, que alegria. Esse alguém quer muito fazer coisas certinhas. Muito se juntar no sucesso, na alegria. Que bacana, tô feliz, gente. Vamos ver o que pode acontecer para dar certo ou dar errado? Ver se tem algum alerta, porque o tarozinho tem sugestões aqui, ó, alertas. Para que a gente possa, de fato, conquistar essa pessoa. Eu quero que você conquiste, né, meu amor? Quero que você tenha alguém legal assim para você. Então, para isso, qual é o alerta? Em que você precisa ficar esperta? Você precisa ficar esperta, sim, em interferências, em diz que me diz, em pessoas que querem se intrometer no assunto. E isso no caso de alguém que está muito legal, tá? Se é alguém que você está mentalizando e se alguém já é meio tranqueirinha, não é para essa, não tem a ver com isso aqui, não. Tô mentalizando aqui, a gente está vendo alguém que é bem joia, bem bacana e que quer coisa séria. Quer realmente ficar com você. Então, qual que é o alerta? O alerta é: fica esperta com interferências, com diz que me diz, fica esperta com não dar ouvidos a fofocas, também não seja você a pessoa que sai por aí falando coisas à toa. Saiba o que falar e para quem falar. Beleza? Porque é assim, né? Acontece uma coisa, tem gente que já sai falando tudo, né? Abre a boca e depois não dá errado. Aliás, não dá certo e não sabe por que não dá certo. Então, cuidado com quem você conversa. Porque esse outro alguém aí também é tão... Ó, já tem gente de olho. Tem gente, claro, coisa boa. Você acha que é só você que tá de olho? Ah, meu amor. Tá bom? Então fique esperta nisso, que não é só você que tá de olho. Mas esse alguém, ele é alguém tão
ajuizado, sabe? Impetuoso, né? Pessoa impetuosa, gostei. Ai, que fogo. Olha, tá falando aqui, ó, essa amiguinha que nos tá trazendo informações de alguém que também tem muito ímpeto, tem muita força. Alguém que às vezes até é impetuoso demais. Alguém até que às vezes se joga demais. Isso nos vários sentidos da vida, não só no amor. E alguém que tem um fogo, uma força física. Ai, que delícia. Ai, ai. Entenda, tem coisas que eu não posso falar assim. Parece que eu não posso ficar falando umas certas coisas no YouTube. Mas deu para entender? Alguém que tem bastante força, ímpeto físico, aquela energia. Ai, que delícia. Vai ser bom, hein? Pelo amor de Deus. Só fique esperta, então, com essa emotividade em excesso. Outra coisa para você ficar esperta sobre esse alguém. Vamos ver se faz sentido. Vou até tirar mais uma cartada aqui para ter certeza que eu não tem coisa às vezes que é melhor. Eita. É isso. É alguém que às vezes é um pouquinho ciumento só, tá? Eu tava vendo aqui, ó. É alguém que às vezes pode ser um pouco ciumento. Então, cuidado também com os ciúmes. Mas a gente tá vendo aqui, ó. Tô vendo mudança, tá? Mudança total e radical. Amor se realizando. Amor se transformando. Um grande amor acontecendo. Tem gente aí que você tá pensando em alguém, talvez seja outro alguém que você nem tá pensando. Ah, eu vim aqui para pensar na pessoa X. Meu amor, talvez venha surpresa para você, tá? Talvez venha aí alguém que nem você tá pensando. A realidade é essa. Você achou que ia ser... você achou que ia ser só aquela pessoa que você tá pensando? Gente, menina, que é isso? Você veio aqui para pensar em alguém, tava aqui todo alegrinho, toda alegrinha, e o tarô tá te falando assim, ó, vai ter coisa nova que você nem espera. Você tá pensando em A, eu vou te trazer B, C, D, E, F, G, vai te trazer o alfabeto inteiro, meu amor. Vai te trazer uma prosperidade à vida que você não faz ideia. Então você está agora numa área, num momento da sua vida, que você vai ter tanta coisa boa, tanta alegria no amor. Então pode ser com essa pessoa que você veio pensar aqui? Pode ser. Mas aí, se for com essa pessoa, vai ser para mudar a sua relação. Ele ou ela vai querer mudar a relação com você, assim, da água para o vinho. Ou vai querer casar de uma vez, vai querer juntar de uma vez, vai querer pegar você e mudar de país, ir para outro lugar, entendeu? Radical. Ou, segunda opção, que também pode acontecer com algumas pessoas aí, ó. Você veio aqui para pensar em uma pessoa específica, mas a vida vai falar assim para você: eu vou te dar a outra alguém, vou te dar uma rasteira que você vai cair apaixonada, apaixonado, doido de vez e vai ser maravilhoso na sua vida. Eita! Gente do céu, que cartada é essa? Como assim? Tô abalada, estou abalada, espero que seja isso, porque é só coisa boa aqui, hein? Só, ai, cadê eu? Só alegrias. Tô chocada com essa cartada. Olha, mudança total e radical. Você achou que você que ia ditar o assunto, a vida é que vai falar assim pra você? Eu vou te trazer coisa tão maravilhosa que você nem espera. Deus abençoe. E agora eu vou abrir os trabalhos. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Vai embora a nossa gira, samborei, pemba de Angola. Eita, nós. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Quem entendeu, entendeu. Gente, vamos começar agora a parte de perguntas e leituras. Ó, eu já recebi pergunta
Então, eu já vou começar lendo aqui a perguntinha para a nossa amiga, que já enviou aqui o Pix dela. Quem quiser que eu responda a pergunta agora já vou começar a responder as perguntas, tá aqui na descrição. Ó, R$ 10 no Pix. Ó, é aqui, ó. No Pix, se você estiver em alguma região do planeta Terra redondo, em forma de bola, que gira em torno do Sol loucamente, tá aqui a Wise. Minha identificação é essa aqui na Wise, R$ 10. Amiga, então vou responder para você já a sua pergunta número 1, tá? Gente, enquanto eu respondo aqui as perguntas, eu tenho por hábito não olhar o chat, mas vai escrevendo no chat, melhora meu algoritmo aí, deixa o like, deixa o dislike, deixa uns emojis para me ajudar. Ele está bem isolado mesmo, né? Ele realmente está bem fechado, bem isolado. Ele, no momento, ele realmente está olhando. Esquecer, ele não esqueceu, tá? Não é que esqueceu, não. Mas ele tá fechado. Tá parecendo aquele lá da primeira cartada, sabe? Tá fechado, isolado, tá pensando no futuro dele, tá pensando nas coisas a fazer na vida. Tá querendo ir só pra frente. Segundo ele, na opinião dele, ele quer só ir pra frente. Mas assim, ele não esqueceu. Deixa eu ver mais aqui. Não esqueceu, não. Ele só está assim, ele realmente está muito indeciso na vida dele, né? Ô, pessoinha, que também tá indeciso. Tá parecendo aquele lá da primeira cartada. Realmente. Às vezes ele lembra sim. Mas tá em dúvida, né? Não esqueceu, não, amor. E tá querendo tocar o barco da vida dele. Mas dizer assim, se ele dentro do coração dele, tá? Dentro do coração dele. Se tivesse um pouco mais afastado, um pouco mais frio, pode ser que ele passou por uma fase assim, de maior afastamento, de maior frieza, mas essa fase já tá passando. Já tá em uma fase assim, meio tipo balançando. Mas o coração dele ainda tá aí, viu? Difícil, né? Às vezes a pessoa quer se livrar, às vezes a pessoa quer ir para frente, às vezes a pessoa quer voltar, e no caso dele, ele não sabe o que ele quer. Ei, que coisa! Meu Deus do céu! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui a segunda pergunta. Ela já mandou aqui a segunda pergunta. Olha, até talvez pode ser, mas talvez fique aquela sensação de vai e vem, sabe? Uma sensação meio assim, sabe quando, ai, não sei se você já viveu, tem gente que já viveu isso, tá? Uma sensação meio de até volta, mas separa, volta, separa, aquela coisa meio chiclete, chiclete de, você fica mascando o chiclete, ele vai indo e vindo e fica, pode ser meio assim, tá?
Não, por causa dessa indecisão dele mesmo. Vai e vem. Talvez. Mas sabe aquele vai e vem que nem sempre vai ser bom, não? Talvez. É possível. Vai ser bom? Talvez não. Talvez seja bom num momento, aquele fogo, aquela coisa. Ai, será que vai dar certo agora? Mas não vai pra frente, não. Desculpa. Não é muito. É bem aquela sensação assim daqueles namoros que vai e vem, e aí você fica na dúvida, e depois você percebe que não era isso, não. Tá? Vou falar, a pessoa tem que falar, né? Tem que falar. Às vezes pode ser só pelo físico. É, você entendeu, né? Às vezes a pessoa volta só pela questão física, se soluciona ali e deixa quieto depois. Entendeu? O que eu quero dizer? Pode ser. Cada um com seu cada um. Não estou aqui para julgar. Depende se é isso que você quer também. Então tá bom. Aproveita uma balada, uma noite. Tá? Teu caminho é outro, né, minha amiga? Deixa eu ver se você mandou mais uma pergunta. Já tá aqui me falando. Não sei nem se é já referente à sua próxima pergunta. Queria até saber, porque é outro teu caminho. É outra coisa para você, meu amor. Você vai viver outra coisa. Tem coisa boa vindo para você. Novidade. Deixa eu ver se mandou outra pergunta, peraí. Deixa eu ver. Olha, amor. Apesar do que vocês viveram, apesar de repente até poder ter aí um vai e volta, talvez um vai e volta, é, não tem continuidade. Sinto muito. Então, eu tenho que te, em relação à sua pergunta, sim, sinto muito, tá? Eita, não gosto de falar assim, mas é verdade. Por quê? Porque são caminhos diferentes, não tem conexão, são caminhos diferentes, é outra coisa que você vai viver, tá? E você vai viver coisas boas, mas com essa pessoa, mesmo que junte, vai ser talvez uma coisa física, talvez só para se solucionar ali no momento, vai viver alguma coisa e depois separa de novo, definitivamente, inclusive. E talvez a separação, se você, tipo assim, se rolar alguma coisinha a mais entre vocês, só pela questão física ou só por qualquer satisfação, tentar satisfazer qualquer questão aí, depois separa pior, tá? Então, assim, você pensa aí, cada um tem eu não tô aqui para julgar nem para falar, mas aí separa pior. E de novo, realmente seu caminho é outro. Você está vivendo um momento de tristeza, você está vivendo um momento de dor, de solidão, mas o seu caminho é outro. É outro caminho seu. Nossa, o seu caminho é tão melhor, menina. Vai vir coisa nova para você. E maravilhosa. Vai vir coisa nova e maravilhosa para você, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí. Peraí que eu voltei pro chat. Peraí. Ai, meu Deus, tem muita coisa no chat. Peraí.
Peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Desapareceu, depois que nos afastamos, orgulhoso, se afastou, ainda fez de tudo para não olhar para trás, teimoso. Ficou entre anos. Não ficou 8 anos em vão, amor. É a experiência que você tinha que ter nessa vida. Uai, agora é outra vida. Então vou viver. Ai, meu Deus do céu, viver sozinha, focar no trabalho. Ai, meu Deus do céu, que dramática. Ai, deixa eu ver o signo dessa pessoa. Por que tanto drama? Agora eu vou olhar esse signo. Agora eu vou olhar esse signo. Cadê o signo dela? Não sei qual é o signo dela. Eu quero olhar o orixá dessa pessoa. Quem é o orixá dessa pessoa? Meu Deus do céu, por que esse drama? Meu Deus, que drama. Oh, meu Deus, dramática. Que você vai ter coisa boa, menina. Para com isso. Que você vai levar uma flechada no coração daqui a pouco. Que você vai falar, ai, quero ficar sozinha. Pá! Vem uma flechada no teu coração que você não vai saber nem de onde veio. Ficar sozinha nada, menina. Tá doida? Você nem começou tua vida ainda, começando agora. Isso aí, ó, pensa assim, que esses 8 anos aí, ó, foram um estágio, tá? Ai, até parece. Vai ter tudo de bom nessa vida, só vai ter alegria, só vai ter sucesso. Fabiana! Isso, Fabiana. Exatamente, vai preparar algo melhor. Você sabe que essas fases aí que a gente passa sozinha são as fases mais férteis que a gente pode ter, mais prósperas, porque é a fase que a gente vai cuidar de si, que a gente vai fazer a nossa terapia, vai tomar os nossos banhos de água, vai cuidar da nossa espiritualidade, cuidar da nossa autoestima. Melhor fase. Claro que quando a gente tá vivendo, a gente não acha isso, né? A gente acha, você acha que eu já não fiquei igual a você? Vou ficar sozinha pra sempre. E aí o que aconteceu? O amor da minha vida, eu já tinha conhecido ele com meus 17 anos. Olha isso. Amor, eu entendo. É a fase bem. A que mostrou que você estava se sentindo assim, né? Uma fase mais triste. Verdade. Eu entendo. Mas olha, pensa assim, eu tô falando, a gente está falando aqui dentro da experiência de vida que a gente tem, que é o seguinte. Às vezes é estágio mesmo, amor. Depende, o que você viveu foi igual assim, a faculdade. A faculdade leva 8 anos, né, de medicina. Faculdade de arte leva 4. Para você, qualquer faculdade, você vai fazer de 4 a 8 anos de estudo. Aí acaba. Meu Deus do céu, e agora? Acabou, acabou. Agora você vai para a vida. É isso. Pensa que o que você fez foi uma faculdade no amor para você ter suas experiências, seus aprendizados. Agora você está aí na vida formada. Se não vai durar, então para que colocar a pessoa na sua vida? Aí é a dúvida de Deus, né? Deus como é isso, é aquela experiência que Deus é que sabe o motivo, né? Oi, filho, foi? É aquela experiência que Deus é que sabe, né? Uma revolta não revolte não, porque isso aí, ó. Ou então também revolta, né? Você tem o direito, pronto. Se quiser revoltar, você revolta. Mas o que você vai fazer com isso? Né? Às vezes a gente passa por essas experiências de vida difíceis mesmo, eu entendo mesmo. Aí a gente fica desalentada, desalentada. Mas aí passa um dia, passa outro dia, vai cicatrizando, vai curando, aí vai nascendo um broto novo no coração. Vou te ensinar um chá, tá? Um chá que foi a espiritualidade que recomendou, que passou esse chá, tá? Deu até nome esse chá. A espiritualidade foi uma amiga nossa e a espiritualidade confirmou o nome. Você quer tomar um chá que te ajuda nesse emocional? Quem quiser aí tomar um chá que ajuda no emocional, eu falo, hein? Ó, tô aqui, ó, enquanto isso,
Quem quiser mandar sua pergunta para o tarô, não, pensei que era pergunta, não é. É aqui, ó, nesse Pix, R$ 10 cada pergunta. Manda no WhatsApp, que é esse mesmo número de Pix, ou você também pode mandar o Wise, se você estiver em outro país, tá? Quem quiser aí, ó, tomar um chá, se chama chá do perdão. Mas é perdoar a vida, o coração, retomar, fazer esse processo que ele é um colaborador, tá? Ele é um grande então esse chá para você é ótimo. Pronto. Se você quiser tomar. É o seguinte, esse chá são manjericão, boldo, carqueja doce. E aí presta atenção quem estiver assistindo. Vai ser ou alecrim ou erva doce. Se a pessoa tem pressão alta, erva doce. Se não tem pressão alta, a pressão é normal, é alecrim. Compreendeu? Então, eu estou indicando aqui, eu estou falando um chá para tratar do emocional, terapêutico. Evidentemente, se você já sabe que você tem alguma alergia, então você não usa alguma dessas plantas que você saiba que você tem alergia, tá? Não era nem bom eu estar falando, né? Eita, já falei. Então é assim. Mas é isso, né, gente? Como é que se toma? Tem um jeito especial de tomar esse chá, tá? Tem um jeito certo. Você ferve um pouquinho mais de 500 ml. Ferveu, desliga, aí você coloca um punhadinho que vai caber aqui, ó, no centro da sua mão. Você faz assim com a sua mão, aí aqui no centro da sua mão que você vai calcular um pouquinho de manjericão, um pouquinho de boldo, um pouquinho de carqueja doce, um pouquinho ou de alecrim ou de erva doce, se a sua pressão é alta, então você põe a erva doce. Beleza. Ai, Ali, eu sou alérgica a uma dessas plantas, então não usa essa planta, não tem problema. Tampa, deixa esfriar, aí você vai coar esse chá, não vai adoçar de forma alguma, zero tipo de edulcorante, adoçante, porque qualquer outra forma, ela anula o efeito terapêutico dos chás, sabia? Açúcar, mel, estévia, adoçante, não interessa, corta o efeito terapêutico. Aí vira um chá adoçado. Ah, mas eu gosto de tomar chá de camomila com mel. Tudo bem, é um chá adoçado com mel. É um suco que você está tomando, é um suco quente. Só isso. O efeito terapêutico foi cortado. Tá? Então aí você vai colocar numa garrafinha e você vai beber aos goles ao longo do dia. Durante 21 dias. Você vai fazer esse chá todo dia, durante 21 dias, e vai beber ele aos goles, aos pouquinhos. Não é para colocar numa caneca e tomar de uma vez, porque ele precisa fazer o efeito. Então, toma um gole agora, daqui 10 minutos outro gole, daqui 10, 15 minutos outro gole. Você vai ver que rapidinho vai embora. Esse chá é muito bom, ele é bem forte. Agora eu tô até arrependida de ter falado isso online. Ih, falei. Porque ele é bem forte, viu? Ele mexe bastante com o emocional. Ele limpa, ele trata, ele cuida. Nossa, esse chá. Até que tem gente que a cada dia que toma o chá, eu já passei por isso, tá? Eu sei porque eu já tomei esse chá várias vezes. Tô achando que vou fazer essa semana de novo. Esse chá, ele mexe demais. Tem gente que num dia vai sentir ele mais amargo, no outro dia ele vai sentir ele mais doce. Ah, me arrependi de falar. Pronto, eu já falei. Ai, meu Deus do céu. Eu entendo, Júlia, perfeitamente. Eu te entendo mesmo, que eu já passei por isso que você está passando. Mas não perca as esperanças. Você é jovem, mulher. Começou agora. Deus abençoe. E tem tanta coisa bonita para acontecer. Mas também focar no trabalho é bom, viu? Não é ruim, não. É bom focar no trabalho.
Porque aí dá tempo também de você se curar no seu coração, fazer coisas boas para você, progredir, ter o seu progresso, também é uma boa alternativa, não é ruim não. Focar no trabalho é sempre bom, principalmente nós mulheres, porque a gente precisa também lembrar de focar no nosso trabalho, nos nossos sucessos, para não ficar dependendo do outro. É, tem que ter isso também. Ó, gente, eu tô aqui lendo. Primeira parte da live, para quem tá chegando agora, a primeira parte da live foi uma leitura de tarô atemporal. Se quiser voltar lá e rever, pode voltar e rever. E agora estou aberta a perguntas. Está aqui a descrição do vídeo. Como diz nosso querido Flávio Dino, vídeo. Acreditei, só quebrei a cara. Eu entendo mesmo, já passei por isso. Muitas de nós já passamos por isso, eu entendo mesmo. Não vou nem questionar, eu sei. Tem pessoas que não vão ser felizes no amor. Oh, meu Deus, amor, você vai. Apareceu aqui que você vai ser sim, tá? É que você tá numa fase difícil, só isso, tá? Vai ser feliz, sim. Agradeço a todo mundo que veio até aqui. Veja o começo da live, que é a leitura de tarô atemporal. Depois, se quiser mandar sua pergunta para mim, pode mandar. É aqui no 11 97625 1768, descrição do vídeo. Cada pergunta fora da live é R$18. Quiser agendar um horário inteiro comigo, a gente ajuda. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Agradeço demais a confiança de vocês. Veja aqui os vídeos do canal. Uma grande noite para vocês, cheia de amor, de luz, fé, prosperidade, amor, saúde. Obrigada. Tchau.